Saudações, eu sou o professor Ney Nordin e essa é a segunda parte da nossa aula sobre a formação das monarquias centralizadas na Europa. Na aula anterior, a gente viu os casos da França e da Inglaterra. Depois do caso da Inglaterra, a gente tem que falar do Sacro Império Romano Germânico, correspondente mais ou menos aos atuais territórios da Alemanha e da Itália. Ali não havia uma unificação política. Ele era composto de uma união de principados, tendo um monarca representante. Otto I, rei da Germânia, com o apoio do Papa, foi coroado imperador do Ocidente em 962. Esse fato marca o início do Sacro Império Romano Germânico. Ali, as estruturas feudais eram bem pronunciadas e os senhores tinham bastante autonomia. O clero também tinha bastante poder, e isso frequentemente ocasionava disputas com os soberanos. Um dos conflitos mais célebres nesse sentido foi a questão das investiduras, que durou de 1073 até 1085, entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV. Acontece que o imperador queria a prerrogativa de nomear os bispos que atuavam dentro do Sacro Império. Ora, quem nomeia os bispos, por definição, é o Papa, e é claro que isso vai dar um problema muito sério. Só que o Papa Gregório VII tinha apoio dos senhores feudais, e isso não vai acabar nada bem para o imperador Henrique IV. Essa briga só vai ter fim em 1122, com a Concordata de Worms, onde o poder imperial sai enfraquecido. O próprio imperador Henrique IV teve que se humilhar para o Papa, pedir perdão e jurar que nunca mais ia se meter nos poderes dele. Apenas para registro, o último imperador do Sacro Império foi Francisco II, que foi vencido por Napoleão, dissolvendo o Sacro Império Romano Germânico. Agora, a gente entra em outros dois casos que são bastante significativos também nesse processo de centralização do poder monárquico. Eu estou falando de Portugal e Espanha. Esses dois reinos se localizam na Península Ibérica, logo acima da África, e na época do Império Romano foi colonizado pelos visigodos, um daqueles povos bárbaros que a gente estuda lá no final da história de Roma. No século VIII, em 711, ocorreu a invasão árabe. Os árabes atravessaram o Estreito de Gibraltar e conquistaram quase toda a península, ficando no norte, ali espremidinho, apenas 4 reinos: o Reino de Leão, Navarra, Castela e Aragão. Esses seriam os reinos cristãos. E a mobilização desses reinos cristãos para tomar de volta seu território que os árabes haviam tomado vai começar no século XI. Esse processo de guerra vai ser chamado de Reconquista. A Espanha vai aos poucos empreendendo a reconquista de reinados importantes retomados aos árabes, mas é só em 1469, com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que se tem início o absolutismo espanhol, a formação do Estado Nacional Espanhol. Esse casal ficou conhecido como os Reis Católicos, e em 1492 eles conseguem expulsar da Península Ibérica o último reino árabe, o Reino de Granada. Por motivos óbvios, Portugal merece bastante a nossa atenção, afinal, é a nossa pátria-mãe, foi quem nos colonizou. No processo da invasão árabe, é importante para nós o Reino de Leão. Ali nós temos a atuação de um nobre francês chamado Henrique de Borgonha. Ele lutou a serviço de Afonso VI de Leão e recebeu por isso a generosa compensação do condado portucalense. Com o tempo, ele proclamaria a sua independência do Reino de Leão e em 1139, Dom Afonso Henriques seria considerado o primeiro rei de Portugal, inaugurando a dinastia de Borgonha, que seguiria a expansão para o sul, continuando a guerra contra os muçulmanos e retomando terras. O rei teve o hábito de transferir terras para a nobreza guerreira, de acordo com o modelo feudal, mas sem direito à posse hereditária. Dessa forma, o rei conseguia preservar a sua autoridade real, mesmo dentro dos feudos. Economicamente, Portugal se beneficiou daquelas crises do século XIV que eu falei que tinha se abatido sobre reinos como França e Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra, fomes e rebeliões camponesas. Isso porque aquelas crises afetaram as rotas terrestres entre os polos de comércio do sul e norte da Europa. Passava a ser muito perigoso tentar fazer essas rotas pela via terrestre. A saída encontrada foi navegar pelo Mediterrâneo,
contornar a Península Ibérica até chegar no norte no território da Liga Hanseática. Acontece que no meio do caminho tinham cidades portuguesas como Porto e Lisboa, e essas cidades se beneficiaram muito e tiveram muito crescimento econômico do contato com os navegadores que passavam por ali. Um episódio importante para a formação do Estado português é o evento conhecido como Revolução de Avis. Em 1383, morre o rei Dom Fernando sem deixar herdeiros. Como havia uma princesa, uma infanta, casada com o rei de Castela, imediatamente esse monarca se apresenta como pretendente ao trono português. Acontece que esse monarca não é muito sensível às necessidades da burguesia mercantil. Ele é um aristocrata feudal bem tradicional. E a burguesia mercantil portuguesa não está nada disposta a aceitar esse monarca. Esse pessoal, então, vai reagir e vai escolher um novo representante, um irmão bastardo do rei Dom Fernando, conhecido como Dom João, mestre da Ordem Militar de Avis. Portugal se mobiliza militarmente, consegue rechaçar as pretensões castelhanas e em 1385, na Batalha de Aljubarrota, obtém a sua vitória. Assim tem início a Dinastia de Avis, uma monarquia caracterizada pela união dos interesses entre a burguesia mercantil e a monarquia, sensível ao desenvolvimento comercial e apoiadora da expansão marítima portuguesa. Com isso, a gente fica por aqui e encerra essa nossa conversa sobre a formação das monarquias centralizadas. A gente viu os principais casos da Europa e aqueles que têm mais chances de cair no vestibular e no Enem. Eu espero que tu tenha gostado. Um abraço e até a próxima!